tarde, irmãos. Pai do Senhor. Eu não tô muito bem, né? Se vi por causa da voz, tô gripado. Então vou fazer um vídeo aula pequenininho. Eu já falei sobre isso. Mas eu vou fazer uma leitura primeiro para que vocês entendam, né? Não se apegue a minha, como é que diz? A minha aparência não tá muito boa, né? A irmã nem se ajeitou hoje, realmente. Porque eu não tô bem. Mas enfim, eu vou ler a respeito da parte do dragão, que eu vou explicar uma coisa que as pessoas andam dizendo, que Jesus ele vai reger, né, as nações com vara de ferro. É o que passa aqui a respeito sobre a mulher e o dragão. Eu disse que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso e foi rapidinho o vídeo que eu fiz. Então vamos ler, né? E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel e os seus anjos, perdoe. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais. O seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos, e metade de um tempo fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto das suas sementes, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, aqui é Apocalipse 12, né? 12, a partir do verso 1. O que esse capítulo está falando? Ele está dizendo
contando a história de Satanás quando ele foi retirado, né, dos céus. Ele acusava também, né, que muita gente pensa que é só o homem, mas não, ele acusava também os anjos que estava do lado de Deus. Ele deu de cara, depois de já ter sido jogado na terra, ter recolhido com a sua cauda, né, com o seu rabo, muitos dos anjos que também serviam a Deus, ele deu de cara com uma mulher, ou seja, com a palavra de Deus, né, que teria por filho Jesus Cristo. Né? E aí ele deixou de perseguir o Evangelho. Por um tempo, primeiro ele queria, né? Assim que o Evangelho seria lançado. E por quê? Porque os profetas já diziam que viria, que viria, que viria, que viria, que viria. Entende? Um que iria salvar a terra. Então ele estava atrás desse um. Não? Então a palavra saiu da boca dos profetas, que diziam já que o Evangelho, que era Jesus, que ele iria vir para a terra. Então, a mulher aqui, ela é a palavra, ele é o Evangelho, citado pelos profetas, que iria chegar na terra. Então, Satanás tratou de tragar, né, esse filho. Como ele não conseguiu, depois que a palavra de Deus, né, o próprio Deus, colocou o filho no mundo e ele deliberou toda a palavra, Satanás foi atrás da palavra, Jesus, a primeira semente da mulher. Como ele não conseguiu, porque Jesus venceu a morte, né? O Senhor deixou a sua palavra para ser exortada através dos seus discípulos. Após os discípulos, que também foram perseguidos, eles foram mortos, a palavra ficou um tempo escondida no deserto, né? Como diz aqui, de um tempo por um tempo. Mas a parte que fala que Jesus aqui, e deu à luz um filho, um varão que há de reger. Durante o período que Jesus estava na terra e deixou a sua palavra, as nações começaram a ser regidas, querendo ou não, pelo Evangelho. Porque o Evangelho foi espalhado, né, hoje a toda a criatura. Então, o Senhor, ele estava regendo e está regendo até o momento da volta dele todas as nações. E de que maneira ele está regendo? Olha, não é de qualquer maneira que você pode adorar, não é de qualquer maneira que você tem que servir, não é de qualquer jeito que vocês vão chegar, né, aos céus, que vocês vão ver a Deus. Essa é a forma de reger com a vara de ferro. Porque os sacerdotes regiam de forma diferente. Eles regiam com um propósito para si mesmo, a palavra de Deus, né? Eles apedrejavam, eles matavam as pessoas, dizendo que isso era a forma como Deus tinha deixado escrito de fazer. E Jesus foi muito mais, como é que eu digo? Ele foi muito mais, ele regiu de forma mais, porque é dolorosa, né? Jesus disse a muitos a forma como tinha que fazer para poder as pessoas conseguirem as suas almas serem salvas, e não foi aceito. Ele regiu, continua regendo até hoje. Por que isso? Porque ninguém vai subir de qualquer maneira.
precisa mais queimar sacrifício, mas existe a santidade, existe limpeza, existe purificação, existe adequação à palavra do Senhor. E essa é a maneira de Jesus agir. A palavra do Senhor é fogo e fogo consumidor. Então, não é algo como dizer assim, não, quando Jesus voltar vai regir com as nações com uma vara de ferro. Jesus já está fazendo isso hoje. Até porque o final, como nós sabemos, de toda a história, podemos ler aqui, o derramamento das taças, os selos abertos, não é fácil. Não foi fácil durante todo o período que os discípulos viveram, durante todo esse percurso, até a atualidade, o nosso período, como a gente está vivendo, né, os acontecimentos, a grande tribulação, que já estamos no percurso dela. Dizer que isso é fácil, realmente é um período de regir as coisas de ferro, porque na época do concerto, né, com Moisés, não era regido dessa forma. Isso, os judeus, eles não passaram antigamente por essa forma. Os profetas não passaram, a forma de regir naquele período ali foi de forma diferente. Hoje é um período muito mais doloroso para reger uma nação, imagine várias, do jeito que era antes. E assim, antes era uma nação só. Quando Jesus veio, passou a ser todas as nações. Não? Porque a palavra de Deus não era estendida a todos naquela época. Era estendida apenas só aos judeus. Então, essa parte aqui está contando como um resumo, né, do acontecimento da saída de Satanás dos céus, o encontro dele com o Evangelho, né, a palavra de Deus, porque os profetas disseram que viria, a perseguição dele, a mulher, a palavra, a perseguição dele ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele é recolhido ao céu por Deus, pelo Pai, para sentar no seu trono, mas ainda assim a sua palavra, ela continua, que é a semente, né? A semente do Evangelho, ele continua percorrendo, porque como diz aqui, que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aqui. Quer dizer, ele ficou com raiva do Evangelho, mas ele não foi fazer guerra à palavra, ou seja, o Evangelho está aqui. Não foi queimado, não foi destruído, né, por Satanás, por essa ira, a raiva dele, que ele está querendo destruir a semente dessa palavra. Como diz no capítulo Apocalipse 12, 17, o último versículo desse capítulo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Por que falou o resto? Porque a primeira semente foi Jesus, né? Jesus a recebeu e então distribuiu. E da própria palavra, a mulher que Jesus recebeu, né? Que Jesus nasceu da palavra de Deus, o resto da sua semente continua espalhando também como é que diz? Continua espalhando, dando o seu testemunho, né? Ele fala aqui, os que guardaram o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, né? Essa é a continuação, lendo novamente o versículo. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, né? Então, o testemunho do Senhor, ele não está, o Senhor Jesus, ele não está na escritura da lei, não, porque Satanás não foi atrás dos judeus,
né, da escritura da lei. Viu que a escritura da lei, ela até tentou matar Jesus, né, que foi através da escritura da lei que os sacerdotes disseram, não, esse daí está se dizendo filho de Deus, esse daí não é o filho de Deus, né? Ele usou a escritura dizendo que Jesus era um blasfemo. Não? Então, assim, Satanás não foi atrás da escritura da lei de Moisés. A lei de Moisés percorria a terra toda. As pessoas não iam matar os judeus por causa da palavra do Senhor ali. Ou seja, na verdade, por causa da história dos judeus, porque é isso que a escritura da lei fala, a história de um povo, né? Não é a história de um Deus, porque a história de Deus realmente ela passa a ser contada a partir do Novo Testamento, ou seja, do Evangelho Sagrado segundo Jesus. Então, ali, César não correu atrás de um judeu, né, que era judeu, que fazia sacrifícios, que adorava seu Deus, né? Apolo, entre outros, todos os reis de Roma, da Grécia, de outros, ninguém corria atrás deles por causa disso. A guerra entre eles mesmos era por causa da terra. Mas não era por causa, não, a palavra, Deus deu a mim, Deus deu a nosso povo, Deus deu a isso, Deus deu aquilo. E os gentios, né, no caso de romanos, gregos, egípcios, eles não procuraram fazer, Satanás não usou eles para que a escritura deixasse de existir. Contrariamente, Satanás tirou quando o evangelho verdadeiro, aquele que falava de Deus, aquele que dizia quem era Deus, aquele que exortava a salvação, Satanás foi atrás e disse, não, isso aí já não pode. Isso aí já não pode ir adiante. Então você percebe, como muita gente fica falando, a mulher é igreja, a mulher é igreja, não. A mulher não é a igreja, a mulher é o evangelho. A semente, o resto da semente é que é a igreja, né? Então, Jesus foi a primeira igreja do evangelho da mulher, né? Porque a mulher ela não teve o seu primeiro filho, então Jesus, como disse, é o primogênito desse evangelho, né? Porque ele disse, eu recebi do meu pai, que eu vos dou aquilo que eu recebi do meu pai. Entende? Então assim, Jesus ele não veio com isso, ele recebeu do próprio pai. Entende? Então Deus aqui, como tal, está usando, né, o termo como no lado feminino, está usando mulher, porque o evangelho, foi dado. O evangelho, ele foi dado. A gente fala a Bíblia, não? A Bíblia não é a escritura. A Bíblia é o evangelho sagrado. Então, em cada língua, a mulher ela é representada de uma maneira diferente. Tipo, para uns falam o evangelho, para outros falam a Bíblia. Entende? Então, a Bíblia, a mulher, ela foi entregue pelo próprio Deus ao seu próprio filho para ser distribuído. Mas o seu filho, entendendo assim, é o primeiro a receber, a captar e depois a distribuir. Então, o evangelho fez muita semente e atrás dessa semente é que foi Satanás. Tá, eu vou fechar aqui em 20 minutos só para vocês tiverem entendido. Então, o resumo da queda de Satanás, o aparecimento, né, do evangelho que foi citado já lá no Velho, né, durante o período em que iria nascer Jesus, o nascimento de Jesus, ou seja, a primeira semente da palavra, a palavra, a mulher. Depois, o restante das suas sementes, que somos nós,
a igreja, né? Então Jesus é a igreja e nós fazemos parte dessa igreja. E espero que entendam, né, o que acontece. Jesus é a primeira igreja e nós fazemos parte dessa igreja dele, a qual a palavra geriu, né? É como uma mulher. A mulher, ela não gera um filho. Então, a palavra geriu um filho. Gerou Jesus e gerou através do ensinamento da sua primeira geração, dele, todas as outras sementes, todos os outros filhos. Que isso seja entendido, não seja esquecido. Porque muita gente anda dizendo, né, que depois que tudo acabar, quando Jesus vier com o seu reino e implantar aqui a nova Jerusalém, que aqueles, né, que aceitaram, ou seja, que não morreram, que vai viver, que Jesus vai reger com uma vara, né, todas as nações. Jesus já está fazendo isso. Quando Jesus vier, não vai ter mais aquele povo. Se vocês lerem o resto, é que vai entrar, assim, tanta parte anterior ao Apocalipse, no 8, 9, 10, 11, até o 12 e ultrapassar o 13, vocês vão entender que, ou melhor, até o final, que quando o Senhor ele vier para a terra com a sua igreja, vai ser uma nova, como ele disse, um novo céu, nova terra. Que ele dá a visão para João também, da Jerusalém aqui. Então não vai ter pessoas que foram ímpias, que a aceitou, não. Não aceitou durante a sua volta, não vai aceitar mais nunca. O Senhor vai destruir. Ele vai passar fogo para purificar, santificar. Entende? Então, que seja essa mesma terra, Deus não resolva fazer um mundo novo. Vai ser o mesmo mundo. Para que a nova Jerusalém santa pise, é necessário passar pelo fogo. Ou seja, queimar tudo aquilo que vai ficar, entende? Para então posicionar a nova Jerusalém, que o Senhor não vai colocar em uma terra com a qual derramou sangue, entende? Pessoas ainda geradas pelo pecado, entende? Para que Jesus fique ali, entende? Tentando, se vai destruir o mal, Deus não faz as coisas pela metade, Ele destrói de uma vez, entende? Então a misericórdia do Senhor está sobre as nossas cabeças, porque o Senhor poderia ter feito isso antes, né? Mas ele preferiu fazer tudo junto. Ou seja, quando ele deu o pontapé lá no céu, né, em Satanás, para aqui, para o mundo, que foi feito no abismo, foi para poder jogar tudo fora, tudo no lixo. Não foi para poder manter, entende? Por misericórdia, aqueles que não aceitaram o filho dele, entende? Quando teve chance. E tem um momento aqui, é uma outra parte que eu estava lendo, a qual fala de os dias da voz, né? As pessoas não se têm isso. Os dias da voz do anjo. Deixa eu ver onde foi que eu li. Essa não é uma parte que eu vou falar. Entende? Está aqui em Apocalipse, alguma coisa, Apocalipse 8. Eu estava lendo há pouco. Essa é uma parte que depois, aqui, mais aqui no Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo é Jesus, né? É ele que vai tocar também a sétima trombeta. Enfim, eu só queria fazer um lembrete que as pessoas não se pegam a isso. Porque nos dias, né, da voz, aí você diz, bom, a voz do Senhor vai ter muitos dias, né? Vai falar durante muitos dias e dá continuidade. Eu vou ler o anterior e depois o posterior. E girou por aquele que vive, né? E o anjo que vi está sobre o mar e sobre a terra. Levantou a sua mão. Veja que Jesus ele não pisou. Quando fala sobre, gente, ele está flutuando, né? Sobre, com um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. E jurou por aquele que vive, jurou pelo Deus vivo.
para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, veja, quando tocar o quê? A sua trombeta, não quando tocar a trombeta, a sua trombeta, Jesus, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas e a seus servos. Ou seja, foi anunciado aos profetas a vinda de Jesus e sobre a salvação, que seria por meio, né, desse homem que viria, desse que iria nascer. Foi isso que os profetas profetizou, entende? Para aquele povo, olha, vai nascer, vai vir e esse, né, é que vai dar a salvação às nossas almas, vai tirar do Hades. E Jesus, quando veio, ele, né, proclamou aos gentios e aos judeus, né, além dele ser o Filho, que o segredo de Deus, qual é? A salvação eterna, entende? Através do seu Filho. Então, ele já está aqui falando o que a gente está vivendo, né? Porque qual é o segredo de Deus? É justamente isso, essa revelação do Apocalipse. Inclusive, as pessoas ficam falando, porque o Senhor disse que não pode tirar nenhum tio de tudo. O Evangelho não é de tudo, é do Apocalipse. Porque o Apocalipse é o livro da revelação de Jesus. Esse é o livro mais importante, né, do Evangelho Sagrado. Não? Muita gente acha que toda a escritura, além de ser a escritura que Deus mandou entregar, como também o Evangelho, assim dizer, entregar, como também não pode tirar um i ou um a e tiraram. O que não pode do Apocalipse é que não pode ser mexido, porque aqui contém, é como diz, o segredo, todo o segredo do Senhor, do que iria acontecer desde o início, né, até o final. E a gente percebe que no final também do que vai acontecer, quer dizer, a nossa vida, até como será lá, né? Como a gente vai se alimentar, que mostrou Apocalipse 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro, como cristal, que procedia da onde? Do trono de Deus, do Cordeiro. No meio da sua praça e da banda do rio estava a árvore da vida, que produziu 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Quer dizer, o Senhor já conta muita coisa aqui, né? O que a gente vai fazer quando a gente vai estar lá? Isso aí é uma outra história, né? Que é importante quando a gente estiver lá. Mas certos detalhes o Senhor achou legal contar já o que vai acontecer após a gente estar lá com Ele, né? Já conta também da Nova Jerusalém aqui, ó. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7. Ele tinha as 7 taças, né, que seria derramado pragas, e falou comigo. Então as 7 últimas taças, que tinham as 7 pragas, é para destruição, entende? Purificação da terra. Dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Que lindo, né? Maravilhoso. É lindo, é muito lindo. E levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, não vem algo do céu para descer, para pisar em algo impuro, para falar com pessoas impuras. Né? Porque aqui no próprio final também, ele diz que a cidade não necessita de sol,
nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a teu alumiado e o cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão que a sua luz. Não diz que as nações vão ser regidas com vara de céu, diz que as nações vai caminhar, entende? Com a sua luz. Deus vai ser o sol. Não está dizendo que ninguém aqui vai ser regido, vai ser assim, vai ser assado. Então, só para finalizar. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Se não há noite, não há trevas. Se não há trevas, não há pessoas impuras. Se não há pessoas impuras, não há pecado. Se não há pecado, é tudo puro, é tudo santificado. Isso é uma coisa que a gente também precisa pensar, né? Porque assim, toda vez que a pessoa lê alguma coisa, não consegue refletir, né, que Deus é santo, que Deus é glorioso, que Deus é puro, né, que a sua glória invade toda a terra. Assim, como é que o ser mais glorioso do universo vai estar próximo, né, de alguém que está na mesma carne, que não foi desfeita, que não foi santificada, que não foi purificada, para ele sentir o mesmo dor de podridão. Então pensa que tipo de Deus é esse seu. Quando vocês começarem a ler a Bíblia, pense em um Deus, entende? Que não tem condição de lhe sentir o odor do pecado, entende? Que é necessário a santificação, entende? Até as nossas lágrimas, quando estamos orando, falando com o Pai, nos purifica, nos edifica, nos purifica e nos santifica diante dele, para que ele possa se aproximar, nos abraçar, em espírito e em verdade. Então, pessoal, quando vocês pensarem em Deus, não pensem assim, alguma coisa pequena, não. Deus me perdoe, eu sou pecador. Gente, você é tão sujo. Você é tão sujo que precisa suas lágrimas serem sinceras e verdadeiras, para te limpar, para ir te purificando. Deixando de fazer pecado, aí vai purificando. Deixando de fazer pecado, vai se santificando, para que Deus se aproxime. Então Deus não vai estar perto de alguém, só me arrependi, entende? E agora não, Jesus vai sair aí com um pedaço de vara, entende? Batendo em todo mundo, entende? Tipo assim, você não vai? Então vai lá ser crucificado, já que você pecou, já que você pensou mal, entende? De seus vizinhos, de seus parentes, que você machucou alguém. Isso não vai existir. Se isso não vai existir, as pessoas serão, como diz, transformadas para ser elevada. Quem for elevado com o Senhor Jesus, para encontrar o Senhor Jesus, essas pessoas é que vão descer, é elas que vão fazer parte. Porque o Senhor Jesus, e distribuam, por favor, isso. Porque o Senhor Jesus, ele quer uma multidão. Porque ele quer muita gente. Porque não vai ter gerações. O homem mais as mulheres, eles não vão mais gerar. Então vai ser muito espaço na terra para muita pouca gente. Então Deus, quando ele quis, meu braço todo doendo. Deus, quando ele quis que muitas pessoas, que ele diz, vão, né, e multiplicai-vos, né? Ou seja, vai gerando filho, vai fazer filho. Não era para morrer todo mundo, ele sabia que ia morrer, mas era para viver sobre a terra nova que iria surgir por meio do seu filho, entende? Pelo mínimo 80%, no mínimo 80% da humanidade sobrevivesse para viver sobre a terra, porque não ia haver reprodução após a vinda do Senhor Jesus. Ou seja, no arrebatamento, quando o Senhor arrebatasse esses arrebatados, e eles é que viveriam, entende? Sobre uma terra que não mais vai produzir. A humanidade não vai se reproduzir. Então,
Se poucas pessoas são, poucas almas são salvas, poucas almas haverão um corpo transformado e vai sobreviver sobre a terra. Né? Sei que infelizmente detalhes, coisas como essa, não são pregadas, não são explicadas e não são ensinadas em momento nenhum nas igrejas. As pessoas ficam lendo, mas não fica falando dentro do contexto aquilo que entendeu. Entende? Então, faça-se entender. O último versículo da Bíblia, ele nos diz assim, lendo o 21, 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa a abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem está inscrito no livro da vida do Cordeiro? Quem estão? São os da agora, não aqueles que serão arrebatados para o céu. Só quem vai estar no céu é que terão o nome escrito sobre o livro da vida. É esses que estarão, que descerão e viverão aqui. Ou seja, porque o Senhor diz que não vai haver mais nenhuma abominação. Não vai haver pecado, não vai haver nada. Porque não vai haver pessoas com pecado. Não vai haver pessoas que a carne não foi transformada. Não vai haver pessoas que não foi arrebatado. Então não vai ficar ninguém daqueles após o Senhor Jesus arrebatar, entende? Tudo aqui vai ser queimado de corpos, né? As árvores, porque o Senhor disse, o Senhor Deus falou a Abraão, por causa de ti, toda a terra, não foi só vocês, disse toda a terra, né? É amaldiçoada. Então Deus vai pisar em uma terra amaldiçoada, que Ele amaldiçoou? Não. Ele vai purificar. Como eu disse, talvez eu não tenha feito um vídeo ainda falando dando explicação, falando do propósito de Deus, né, onde nós fomos, assim, de forma geral, onde nós fomos gerados e por quê, qual o motivo de Deus fazer isso, mas eu vou dar tipo uma palhinha, né? Esse mundo a qual nós estamos foi um mundo constituído dentro do abismo, né? Se vocês lerem lá em Gênesis, que os primeiros capítulos, que é essencial, o que vem depois, que vem falando sobre gerações, isso aí não é algo de a gente fazer assim tanta atenção, mas os primeiros capítulos sim, a qual Deus fala a respeito da criação. O pouco que ele fala dá para você, sabe, parar, assim, pensar e ficar assim refletindo. Poxa, o Senhor, quando criou, né, os céus e a terra, Deus, quando fez o mundo, ele separou águas de águas do abismo. Aí você sabe onde é que o mundo foi criado? Dentro do abismo. O que era o abismo? O que tinha dentro do abismo? Águas e águas e águas. Então, nós fomos criados dentro das trevas. Só que onde Deus chega e produz, as trevas deixa de existir até que, pelo menos ali onde ele criou, até que o mal veio e se apossou. Que mal foi esse? As trevas. A questão é que Deus criou os anjos e os homens e tudo fez. E que ninguém te diz. Em 7 dias. Fez tudo ao mesmo tempo, toda a sua criação. Em 7 dias e tudo junto. Eu não vou entrar em detalhe agora falando a essência do que é feito. Porque vocês não conseguem ver, né, demônio em forma física, eles não têm um corpo físico. As pessoas costumam falar de matéria escura. Matéria escura é o abismo, tá?
foi do que tudo foi feito. Só que Deus trabalhou. Com os anjos ele fez a forma diferente, uma forma bonita, mais próximo de Deus. Como é que eles estavam? Luminosos, brancos, bonitos, afastados de Deus. Como é que eles estão? Como era antes, né? Sem forma e vazio. Uma massa, uma matéria escura. Entende? Deu para vocês pegarem? É uma coisa, são coisas assim, entende? Que o Espírito Santo, quando eu vou lendo, ele vai me abrindo de qualquer parte, tanto da Escritura da Lei, que é onde está o Gênesis, quanto no Evangelho Sagrado, dado pelo Senhor Jesus, recebido pelo Pai. Então, quando vocês começarem a ler, vocês comecem assim, tipo, a pensar, a refletir, poxa, onde é que eu estou? Onde foi que Deus nos fez? Por que Ele fez? Fazer esse tipo de pergunta ajuda o Espírito Santo te levar a pensar, te levar a refletir. E ele vai abrir assim, por que isso? Porque ele vai dizendo, ele vai mostrando. Entende? É aí que está a sabedoria. Quando você deixa o Espírito Santo liderar, ele vai, entende? Não só abrindo a sua mente, como ele vai explicando determinado tipo de coisa. Então, isso que eu falei, eu vou... já expliquei, né, essa parte aqui rapidinho, né, não é o conteúdo completo, porque se eu for fazer assim com os vídeos que eu disse para vocês, o vídeo aula sobre Apocalipse, vocês vão achar muito bárbaro, vai ser muito legal. E é muito possível que eu faça isso, porque como a gente já está no período do fim, né, vocês têm que entender essa parte de Apocalipse, que é essencial. E é esse livro aqui que o Senhor Jesus disse que ele tem que ser intocável, porque ele ainda diz que aquele que modificar qualquer coisa nele aqui, deixa eu ver onde é que está dizendo aqui, essas coisas, porque eu testifico a todos aqueles que ouvirem a palavra da profecia aqui, Apocalipse 22, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Porque ele está falando deste livro, porque tem vários outros. Tem o livro de Mateus, né? Tem o livro de Atos, Romanos, Hebreus, Paulo, Pedro, entende? Então assim, deixa que pode modificar tudo que vocês quiserem. Mas este livro, o Senhor Jesus está falando, que livro? Das revelações, que a gente reconhece como livro de Apocalipse. Mas se vocês verem livros de, por exemplo, em alguma Bíblia alemã ou americana, ele tem escrito Revelações, não está escrito lá Apocalipse. Né? Um ou outro coloca Apocalipse, mas está escrito livro de Revelações, porque realmente é a revelação do Senhor Jesus e do Pai. Não? Então, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia, olha que profecia não está no plural, está no singular, entende? Deste livro de profecia, e é singular por quê? Porque ele está dizendo a vinda, a vinda, a vinda, a vinda dele, entende? E a vinda dele, a gente sabe que a consequência é o arrebatamento. Qual é a consequência da vinda do Senhor Jesus? Arrebatamento. Que lindo. Então vamos ver, assim, a palavra da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, né? Se alguém lhe acrescentar das palavras que está escrita no livro de Apocalipse, certo? Por isso que também está no plural, está escrito lhes acrescentar. O lhes é referente a palavras, tá bom? Acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Quais são as pragas? Aquelas das sete taças, inclusive, sabe os 6 meses que os homens vão ficar ali sendo mordidos, né? Que vai sair os demônios em forma de escorpião, aquela praga também, né? Vem sobre essas pessoas, porque essas pessoas não têm o nome delas escrito no livro da vida.
Outra parte que as pessoas também, né, falam, diz assim, mas já lá, ah, onde o Senhor fala isso, as pessoas, que vão, como é que diz? As pessoas que estão, tem gente que tem um nome escrito, que vai estar durante esse período, que tem um nome escrito no livro da vida, e também os que não têm. Não, na verdade, o Senhor está dizendo, Ele está especificando que quem vai passar isso são as pessoas, ou seja, que não tem um nome, porque aquelas que têm não vai estar mais aqui, entende? Quando essa praga acontece, o anjo do Senhor, eu não vou entrar porque assim a Bíblia ela é muito grande. Então, se eu for falar, é como eles, vocês acham o vídeo é muito grande, 1 hora. Vocês não se dão, assim, vão pro culto, fica lá 2 horas, não tá nem em espírito quando tá dentro do culto. Mas para ouvir alguma coisa realmente que é interessante, né, purifica, no sentido purifica e nos ensina também a palavra. Muita gente acha que é muito grande, né? Acha que é besteira, não vou ouvir que é muito grande. Então eu vou deixar aqui uns 40 e poucos minutos, que já tá bom, tá? Que o Senhor abençoe a todos. E aí, vamos dar uma lida. Eu entrei para poder fazer uma leitura de um comentário que fizeram, né? Que alguém disse, não, a besta é o anticristo, não, o anticristo é a besta. E eu entrei para ler isso, mas me veio essa palavra e o Senhor tocou no meu coração para poder fazer o vídeo a respeito da mulher do dragão, para explicar para vocês, né, que foi algo que já aconteceu, que está acontecendo, né, ainda, tá? Que veio da fase da queda de Satanás, na verdade, do pontapé que deu Deus nele e nos outros, do céu, da perseguição à palavra, que o Senhor trata como mulher, né? Da ida do Senhor Jesus, que ele foi, né, resgatado, foi arrebatado ao céu, ele foi nas nuvens para o céu, para o seu trono, e da perseguição das sementes dessa palavra, né? Da ira contra a mulher, mas da perseguição aos filhos dessa mulher, né? Que nós, a semente e igreja. Era sobre isso que eu ia falar, tá bom? Esse vídeo só foi para isso. Se tiver mais alguma coisa eu vou juntando e vou fazendo. Me perdoe porque a garganta não está muito bem, de vez em quando espirro, né? O nariz também fica escorrendo. Então não é que dá para fazer. E outra coisa, eu não vou fazer como as pessoas toda semana um vídeo. Eu vou fazer os vídeos quando o Senhor, após a minha leitura, não? Ou então alguma coisa interessante, como eu passei para vocês no vídeo anterior, que Deus já tinha tocado no meu coração para falar a vocês a data, sim, na verdade o ano, né, em que tudo iria acontecer, a respeito da queda, da economia, né, que já fala também aqui em Apocalipse, ele já fala aqui na parte dos cavalos, aqui no Apocalipse 6, 7, que fala a respeito dos selos, dos cavalos, que fala dos cavalos, né? Então, a próxima, que é o cavalo vermelho, é guerras, o cavalo vermelho é guerra, que vem, e depois, havendo aberto o terceiro selo, e olhei e eis o cavalo preto. O cavalo preto vai acontecer, pessoal, no período da quebrança aí do dólar, né? Que está previsto entre 2000, creio eu, 2028 para 2029, que é a única forma que tem não sei se, acho que eu fiz, né? Acho que falei no vídeo,
Porque eu tenho para mim que o Jared, o genro de Trump, né, é certeza, bate aqui, que ele é que vai ser o presidente, o próximo presidente dos Estados Unidos. Porque é a única condição de que ele vai ter o poder na mão para que ele seja, sendo ele, né, o anticristo, qual todo mundo acho que já sabe disso, para que ele possa fazer com que as nações sofram, né? Uma pessoa que você pode ficar assim, como é que eu vou, uma pergunta que eu fiz, disse, como é que o anticristo vai ter poder? Porque para ele ter poder, ele tem que estar no poder. Aí o Senhor me lembrou, né, do período em que Trump vai deixar de ser presidente, que vai ser em janeiro de 2029, né? O mandato dele vai até janeiro de 2029. Alguém vai ser eleito no meio de outubro de 2028 e acredito eu que é o Jared, porque ele está empurrando o Jared para isso. Então, quando o Senhor diz aqui, ele fala do cavalo branco, que nós sabemos que é Trump, que diz que ele sai com arco. Ele sai aqui, e aí vocês entendam, né? Por isso que ele tem sabedoria, entenda. E olhei eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer, né? Saiu vitorioso para vencer. O Senhor não diz aqui que ele não vence. Se saiu para vencer e parou ali é porque ele venceu, o que quer dizer que Trump vai conseguir não só, né, fazer o que ele está fazendo, como também ele vai conseguir eleger aquele que ele quer. Né? Vai conseguir colocar o Jared numa situação a qual ele possa ser eleito, porque ele já está trabalhando, né, com essas coisas de tentar uma aproximação de nação, parar de guerra, lá no Israel conseguir a paz e segurança, a qual ele está falando. Então tudo já está induzindo para que Jared ele seja o próximo presidente dos Estados Unidos no ano de 2029. E aí a gente já sabe, né? 2029, a economia e a guerra vai se estender a partir de 2028. Lembra que eu falei para vocês que a minha pretensão, né, é zarpar do Brasil de acordo com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Seria em 2028, então em 2028 eu estaria na Suíça e eu disse que eu tive aquele sonho. O Senhor me deu o sonho da guerra começando, né, lá na Europa. Então isso quer dizer, né, que e foi no inverno, então o inverno começa em outubro, final de outubro, novembro e dezembro, e aí se arrasta até acho que é um pouquinho antes de março. Então você já sabe que é durante esse período de outubro a dezembro que a guerra vai começar, do ano 2028. E 2029 vem a paz e a segurança dita por Gerard, né? Eu vou dar a paz e a segurança como presidente dos Estados Unidos. Ele está falando agora e vai repetir. Consequentemente, ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele vai repetir no ano de 2029, entende? E vai tentar trazer. Então, se a gente contar do ano 2029, né? Mais 3 ou 3 anos e meio, né? 30, a gente vai para 32 e alguma coisa, né? Que ele vai pegar em janeiro, então, a partir do momento que ele disser alguma coisa, a gente já está sabendo. Porque as pessoas acham que a gente está ainda na tribulação. A gente não está mais na tribulação, a gente já está vivendo a grande tribulação. Por que eu digo isso? Porque eu não sei vocês, mas a opressão sobre aqueles que buscam a face de Deus está muito grande. O fato de as outras coisas não estarem acontecendo além das guerras não quer dizer que você não já está sendo atribulado. Quando fala da grande aflição, são dias, né? Não é todos os dias, todos os dias. Nenhuma aflição vem rápido, começa, tende devagar, com mais dores, né? O Senhor fala de parto, começa devagar até ela explodir. Então, o aperto, quando o Senhor fala grande aflição,
Ele está falando daqueles dias que a gente realmente não vai aguentar. E quando ele diz assim, que eu estarei com vocês, né? Ele não vai tirar ninguém da grande tribulação, mas ele vai estar lá. Quem tem o Espírito Santo vai poder suportar, entende? Não vai negar. Se for pego, ele vai dizer, deixa morrer. Se eu passar fome, não tem problema, estou acostumado a fazer jejum. E se eu vou morrer, que seja por Cristo. Então vocês têm que se preparar espiritualmente, né? Não só com essas coisinhas de vou guardar isso, vou guardar aquilo. Ou saber anos de acontecimento das coisas, né? Você se preparar principalmente, porque eu já sinto isso, a opressão demoníaca sobre a minha vida é demais. O Senhor colocou o que eu vejo, o Senhor colocou um escudo sobre a minha vida, sobre mim. Quando eu falo minha vida, eu estou falando de carne e osso, estou falando espiritual. Só não, esse daí ele botou o Espírito Santo para acabar com essa alegria do mundo das trevas, mas sobre a parte, vamos dizer, física, o Senhor colocou um escudo que eu vejo, tá? Os brilhos, é como a glória de Deus em toda a minha volta. Justamente por causa disso, porque é demais. E os demônios tentam todo dia, através de outras pessoas, das músicas que ficam, esses paredões que ficam na rua, dos condomblé batendo, entende? Todo dia a música ali. Ou eu tento não abrir uma janela sequer, tipo assim, janela que eu falo não é física, é uma janela de tipo pensamento ruim, tá? Para que eu não seja, não viva pressão, pressão, pressão. Porque os demônios, eles esperam que você abra uma brechazinha, entende? E se você abre uma brecha, uma janela ou uma porta, entende? Ele vai te afligir. Então, é isso que vocês têm que fazer. Então, se vocês não tá sentindo isso, né? Tá vivendo, então, tipo assim, cuidado. Cuidado, porque a gente já está na grande tribulação. A gente está no início da grande tribulação. É por isso que você não está vendo grande coisa. Estão vendo só, entende? Guerras, rumores de guerras. Entende? Ainda não é o dia da aflição, os dias da aflição. Por que eu digo os dias da aflição? Porque nós vimos aqui, eu falei com vocês ali, a respeito dos dias da voz de Jesus. Isso quer dizer que aquele que está nele, que busca a face dele, vai ouvir a voz dele nesses dias. Entende? Então, quando vocês leiam ele, às vezes, quando leu alguma coisa assim, volte lá, que te chamou a atenção. E isso me chamou a atenção. Né? Os dias da voz do anjo, que deu o livrinho para João engolir. Tá bom? Eu vou ficar por aqui, que o Senhor abençoe a todos nós. Que vocês estejam debaixo da graça dele todos os dias. Que a misericórdia dele nas vossas vidas não seja pouca, ó Pai. Nós sabemos que somos poucos, mas poucos em teu reino é muito, Senhor. É muito. Que as pessoas que estão vendo, que estão ouvindo, né, principalmente ouvindo, não precisa nem olhar para mim, porque eu não sou atração nenhuma. O Senhor Jesus, Ele sim, Ele é que é o famoso, Ele é que é o ator, e o autor de tudo isso. Né? Então, se as pessoas estiverem, ao menos, ouvindo aquilo que o Senhor está falando com eles, porque o Senhor diz que a fé, o entender, o compreender, vem por ouvir. Né? Então, que seja feita a tua vontade, Senhor, que o Espírito Santo seja a liderança na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Assim como é na minha, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Protege o Senhor e cobre-os como o Senhor o cobriu. Cobriu a mim. Coloca, Senhor, uma barreira da tua glória, como o Senhor colocou sobre a minha vida, me protegendo com esse escudo que nenhum mal pode se aproximar, nem da carne, nem do meu espírito, e nem da minha alma, porque o Espírito Santo está sentado sobre o trono da minha vida.
e da minha alma, e Ele comanda. E que assim seja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, sobre a vida de cada uma pessoa que aqui estiver ouvindo, aprendendo e tendo sabedoria de esperar, de ouvir, de manter a fé até o final, de prevalecer contigo. E assim, ser purificado, santificado e arrebatado com o corpo glorioso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, fica conosco todos. Coloca um anjo, Senhor. Coloca os teus anjos sobre cada casa, de cada família dessa, que busca a tua face de dia e de noite. Nos protege do mal. E evita, Senhor, evita que a opressão do mal invada as horas em que eles buscam a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para todos, sempre. Que assim seja. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.